ministério Jesus Não Mente, eu tenho uma palavra de Deus impactante para mudar a tua vida. Querido, querida, às vezes você se olha no espelho e você pensa assim: sou apenas um ser humano, eu não sirvo para nada, minha vida não presta, ninguém gosta de mim, nada do que eu faço dá certo, eu não sou rico, nunca viajei para grandes lugares, não tenho grandes quantias de dinheiro, a minha vida é uma vida muito normalzinha, estou cansado da minha vida. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento que se encaixam perfeitamente nesse enquadramento? Mas você sabe o que a palavra de Deus fala, meu amigo? A palavra de Deus fala que você que está me ouvindo foi criado à imagem e semelhança de Deus e que você julgará até os anjos. Olha o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus, a partir do versículo 8. Olha o que ele diz. Vou ler a partir do 7. E a respeito dos anjos, diz ainda: ele torna seus anjos como vento e seus ministros como chamas de fogo. Ou seja, aquele que prega a palavra de Deus e faz a vontade de Deus é chama de fogo. Continuando. Mas a respeito do Filho, Deus diz: o teu trono, ó Deus, permanece eternamente, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com perfume de alegria, de preferência aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocastes os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. E eles perecerão, mas tu permanecerá. Envelhecerão todos como uma veste, e como uma capa os dobrarás. Como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo. Os teus anos jamais terminarão. E agora preste muito atenção. E a qual dos anjos disse alguma vez, : senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio sobre os teus pés. Aí Deus faz uma pergunta para você no versículo 14 de Hebreus capítulo 1. Não são todos eles espíritos que estão encarregados de um ministério, enviados a serviços daquele que irão herdar a salvação? Deus está dizendo para você, meu amigo. É porque tem gente que não consegue entender a palavra, né, gente? Aí a pessoa está no pecado, está se masturbando, só pensa em dinheiro. 1000 formas de enriquecer, 50 formas de beijar na boca, 250 formas de enganar alguém, de conseguir dinheiro. A pessoa está vendo tudo que o diabo oferece. Tudo dominado pela ganância, pelo sexo, pela avareza, pela vontade de crescer na vida. Eu quero ser especial, eu quero ser reconhecido. Aí a pessoa vai se enchendo desse vômito que o diabo oferece. Mas ela esquece a santidade, ela esquece a palavra de Deus, ela esquece totalmente de orar, de clamar. E aí ela passa a viver uma vida totalmente sem nenhum conhecimento bíblico. Tudo o que ela faz é reclamar e é viver a sua vida no pecado. E aí quando a gente lê a palavra de Deus, ela não consegue entender e diz assim: ninguém entende, então também não vou entender não. Olha o tamanho dessa promessa que Deus está fazendo para você e que você ainda não enxergou. Olha o que Deus está dizendo em Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como apoio sobre os teus pés? Não são todos eles espíritos que estão encarregados de um ministério enviado a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? E eu vou dizer mais. E está escrito no versículo 7 de Hebreus 2, pouco inferior aos anjos o fizeste. Olha o que ele diz no versículo 6. Em algum lugar, porém, alguém declarou: o que é o ser humano para que alguém dele te lembres? Ou o filho do homem para que te ocupe com eles? E no versículo 7 o Senhor diz: pouco inferior aos anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo esteja submetido.
Jesus, a quem Deus fez um pouco inferior aos anjos, nós o vemos de coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um. Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, através de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. E o mais bonito de tudo, no versículo 14, como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Irmão, se você continuar lendo a Bíblia, eu não vou conseguir entender a sua pregação. Porque se você não explica, eu não consigo entender, irmão. Eu tenho dificuldade, irmão. Eu preciso de um homem, irmão, para ler a Bíblia, para me ensinar. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçosa, irmão. Eu fico preocupado com maquiagem. Eu fico preocupado com futebol. Eu fico preocupado com rede social, sabe? E aí eu não leio muito a Bíblia, eu não me santifico. Eu não peço perdão pelos meus pecados, eu não quero fazer a obra de Deus. E aí eu não consigo entender a Bíblia. Você pode explicar, por favor, irmão? Glória a Deus pela tua vida, irmão. Ô, meu irmão, minha irmã, vamos parar de idolatrar os homens. Até quando você vai continuar sem entender a Bíblia e precisando de alguém para ensinar você a pregar a Bíblia, ensinar você a entender a Bíblia? Você já está mais do que na hora de ensinar a Bíblia para as pessoas. O Ministério Jesus Não Mente, ele é para auxiliar você a compreender a Bíblia, mas você, quando compreende a Bíblia, tem a missão divina de ensinar a Bíblia a outras pessoas. Então, no começo, não tem problema você não entender a Bíblia. Você realmente precisa de alguém para pregar a palavra de Deus, porque está escrito em Romanos 10:17, se não houver quem pregue, como eles irão crer? Só que tem gente que só está ouvindo e não está pregando. Gente que está ouvindo e não está ensinando. Então a ordem de Jesus é: ide pregai o evangelho e fazei discípulos. Então nós temos que fazer discípulos. Eu não posso querer que você fique aqui dizendo amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, povo santo, nação eleita, temos que saber explicar as escrituras sagradas para as pessoas. Quantas vezes, no tempo que eu era crente, eu pedia para o pastor me ensinar uma palavra e eu levava a Bíblia para ele e falava: pastor, eu não entendi essa palavra, você pode me ajudar? O cara não sabia. Ele falava para mim: irmão, eu tenho que dar uma lida nisso aqui melhor, em casa eu vou dar uma estudada e te digo. E desde quando o soldado não está preparado para a guerra, agora o diabo levanta a espada e eu tenho que me preparar para lutar contra o diabo, meu amigo? Se o diabo levantar a espada, meu amigo, eu levanto 20. Se o diabo levantar o fogo, eu levanto a labareda. Então nós temos que estar sempre um passo à frente do nosso inimigo. Então, se você prestou bem atenção na palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo que foi ensinado, você vai ver que Deus ensina o seguinte: o ser humano não é muita coisa não, mas eu o amei. E eu fiz o ser humano um pouco inferior aos anjos. E sobre os anjos, o Senhor disse o seguinte: que os anjos são soldados encarregados de obedecer às ordens daqueles que vão obedecer a Deus nessa terra. Irmão, como assim? Exatamente isso. Ah, irmão, eu vou orar para o anjo pegar um copo d'água na cozinha e ele vai pegar para mim? Se você for um imbecil religioso, você vai pensar nisso. Mas se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai entender que os anjos estão aqui para guerrear contra o inferno, para destruir os laços do diabo da tua vida, da tua família, destruir os laços do diabo da vida do seu amigo que você quer orar, para destruir os laços do diabo, as muralhas do inferno que vão se levantar contra a tua vida para tentar derrubar você e fazer você perder a sua fé. Os anjos de Deus devem ser usados pelo propósito celestial, porque os anjos de Deus são guerreiros, são seres celestiais que têm a incumbência, a função de lutar contra os espíritos malignos, descritos em Efésios capítulo 6.
Então, quando você der ordem aos anjos de Deus, e veja bem, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus claramente que o Senhor nos ungiu com o óleo da alegria, de preferência aos demais, porque nós amamos a verdade e a justiça e odiamos a iniquidade. Mas você que está na masturbação, você que está no homossexualismo, você que está na mentira, no ódio, na ganância, na inveja, na soberba, na arrogância, você que está preso à imoralidade sexual, ao adultério, você que tem zombado de pessoas, rindo de piadinhas, você que vive uma vida de brincadeiras, você que é preguiçoso, não gosta de trabalhar, você que só murmura, só reclama da vida, amaldiçoa sua mãe, amaldiçoa seu pai, amaldiçoa seu filho, você que é uma verdadeira vergonha porque não conhece a Bíblia, você que não sabe nada a não ser reclamar. O Brasil é isso, porque o Brasil é uma porcaria, porque o político não sei o quê, porque aqui não tem oportunidade, porque você é um lixo. Não pense você que se você orar a Deus e der ordem para os anjos, que eles vão te ouvir, porque os anjos de Deus, a palavra é muito clara, eles estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Ele não está a serviço de qualquer picareta, pastorzinho mentiroso que sobe no púlpito para ficar fazendo falsa promessa para pecador vagabundo que não quer se arrepender dos seus pecados, quer vestir terninho e gravata para ficar dando amém, glória a Deus, aleluia, mas não quer se arrepender dos seus pecados. Não pense você que Deus irá te ouvir, não vai, amigo. E não adianta fazer ameaça. Eu já tive experiência com o mundo espiritual, eu sei que o diabo existe, eu sei que Deus existe, mas eu não sei não, eu tenho certeza. Você que está me ouvindo, talvez você duvide da existência de Deus. Querido, qual é o motivo para um homem pregar a palavra de Deus todo dia? Eu não sou louco, eu não sou maluco, mas eu me achava muito bonzão, sabe? Me achava bonitão, feio pra diabo, mas me achava o belezura, magro igual a vara, mas me achava o sarado. E aí eu vivia a vida cheia de soberba, querendo buscar sexo e mulher, sexo, dinheiro e mulher, até o dia que o capeta dominou a mente de uma pessoa da minha família, meu amigo. E aí eu tive ali, ó, de frente com o diabo, a pessoa falando com uma voz endemoniada, que eu nunca mais vou esquecer, que eu tremi dos pés à cabeça. E aí eu vi que eu era um idiota, um vagabundo miserável, sem nenhuma autoridade. E naquele momento eu clamei a Deus de forma poderosa, dizendo ao Senhor que eu não sabia da existência do mundo espiritual e que eu entregaria a minha vida até o último dia para fazer a obra dele e para libertar os meus irmãos das mãos desse bicho maldito que é o diabo. E pela graça de Deus o Senhor me ouviu, me ungiu e me encheu de poder e do Espírito Santo para destruir não apenas o diabo da minha vida, não apenas o diabo da vida da minha família, mas também da tua família, que você que está me ouvindo. Então eu tenho uma missão, meu amigo, de lutar contra algo muito superior ao ser humano. O ser humano não é nada. O ser humano não tem poder para nada. Tudo é controlado por Deus e para Deus. Mas a pessoa que não sabe disso, ela não acredita. A pessoa que não sabe que Deus existe, ela tem dúvida no coração, tem medo. Ah, eu tenho medo de pegar uma doença. Ah, eu tô doente, acho que eu não tenho cura não. Ah, eu tô no pecado, mas Deus vai me perdoar. Meu amigo, se tem uma dica que eu dou pra você é a seguinte, vai mudar a tua vida. Acredite na existência de Deus. Tenha certeza que Deus está observando você o dia inteiro. Hebreus 12:1 fala isso. Existe uma grande nuvem de testemunhas observando você o dia inteiro. Então, meu amigo, minha amiga, comece a clamar a Deus, crendo que Ele existe. Sabe aquela pessoa que ajoelha e fala assim: ah, Senhor, amém, Pai. Ai, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai desfazendo a obra do diabo, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, abençoe minha família, meu Deus e meu Pai. Ai, meu Deus e meu Pai. Quando eu era crente, meu amigo, o que eu via de meu Deus e meu Pai na igreja, eu tinha vontade de pegar o banco e dar na cabeça daquele maldito, daquele pastor. Porque a palavra de Deus não ensina você a ficar orando: ai, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai. Que desgraça é essa, meu amigo? A palavra de Deus ensina você a ser santo. A palavra de Deus ensina você a obedecer a Deus. A palavra de Deus ensina você a temer a Deus. A palavra de Deus ensina você a dar ordem aos anjos de Deus para aniquilar o diabo. A palavra de Deus não ensina para você que você tem que ser rico. A palavra de Deus não ensina para você que você tem que ter iPhone novo, que você tem que ter carro novo, casa nova. A palavra de Deus ensina em tudo dar graças a Deus, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus para convosco.
Então, quando Deus ensina você a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, você recebe autoridade para dar ordem aos anjos. Então, nesse momento, eu quero dar ordem aos anjos de Deus para aniquilar o diabo que está na tua vida, para aniquilar esse espírito de opressão que está perseguindo você, esse espírito de angústia, esse espírito de tristeza, esse complexo de inferioridade que você tem, de se sentir inferior aos outros. Por que você se sente inferior aos demais? A palavra de Deus manda você levantar a cabeça, porque você foi feito um pouco inferior aos anjos. Deus, ele quer te dar poder. Deus, ele quer que os anjos obedeçam à tua vontade. Por que você fica triste, meu irmão? Por que você fica triste, minha irmã? É você mesmo que está me ouvindo. Por que você não lê a Bíblia e começa a entender quem você é? Aí a pessoa liga a televisão, aí vê lá a novela, o cara lá na praia de Ipanema com um carro 0 km, com 4 mulheres bonitas do lado. Aí aquele ali vira o padrão de sucesso. Então, se eu não tiver dinheiro, se eu não morar em Ipanema e se eu não tiver um monte de mulher, eu sou um idiota. Eu sou um frustrado. Aquilo ali é o diabo que está te oferecendo isso. A palavra de Deus, meu amigo, Jesus falou, quando for pregar o Evangelho, não leve muita coisa não, leve uma túnica, um alforje, leve um cintinho, não precisa levar muita coisa não, leva apenas sua voz e o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque Deus, ele olha para o humilde, mas ele resiste ao soberbo. A graça de Deus, ele cai sobre o humilde. A palavra de Deus fala isso. Então, às vezes, você está se sentindo inferior porque você está se comparando com o mundo. Mas quando você se comparar com a Bíblia, você vai começar a tomar posse das promessas de Deus. E o meu caso é o seguinte: eu posso ser pobre, eu posso ser feio, mas eu tenho autoridade sobre o diabo. Meu amigo, você pode falar para mim, ó, você é feio, hein, bicho? Você é pobre, hein? Eu sou pobre, sou feio. Ninguém gosta de mim porque eu sou todo certinho, que eu obedeço a Bíblia. Mas pro diabo, meu amigo, não tem pra ele não. O diabo tocar na minha vida, não toca. Não toca. O diabo tocar na vida dos meus irmãos, que estão aqui ouvindo a pregação do Evangelho, que estão aqui todo dia se esforçando para obedecer a Deus. Oro todo dia por cada pessoa que ouve essas mensagens. Cada pessoa que escreve aqui, irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda a entender a palavra. Cada pessoa que eu não permito que o diabo venha tocar na tua vida. Por isso eu entreguei a minha vida por amor a Deus. Por isso eu entreguei a minha vida por amor a ti. Porque a palavra de Deus descreve que aquele que entrega a sua vida por amor ao próximo, ele é superior, ele é melhor. E não é melhor do ponto de vista comparativo, mas diante de Deus, ele é motivo de graça, ele é motivo de júbilo. Os anjos se regozijam ao ver que existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que se preocupa com a palavra de Deus nessa terra profana, nessa terra que não há amor de Deus, não há conhecimento de Deus, como está escrito em Oséias capítulo 4. Então eu sei que Deus me fez um pouco inferior aos anjos, mas eu sei, meu amigo, que eu tenho poder para dar ordem aos anjos. E não é apenas expulsar demônio, não. E não é apenas eu que tenho poder, você também tem. O grande problema é que você não despertou isso dentro de você. O grande problema é que você não consegue se enxergar como um filho de Deus. Você não consegue se enxergar como uma filha de Deus, alguém cheio de poder e autoridade. Você se enxerga como uma pessoa pobre. Ah, eu sou pobre, a minha vida não dá certo. Ah, não sei o que, eu vou ficar na rede social. É preciso abrir mão de tudo isso. É preciso se esforçar muito. É preciso clamar muito. É preciso orar muito. É preciso obedecer a Deus. É preciso pedir a Deus coisas grandes. Coisas tão grandes que nós nem sabemos pedir. Por isso a palavra de Deus ensina que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Então comece a clamar. Espírito Santo de Deus, ore por mim. Clame. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fecha a porta do teu quarto, querido. Se tranca, apaga a luz, se prostra de joelho, invoca o Senhor, invoca o Espírito Santo. Eu faço isso todo dia, eu fico invocando. Senhor Deus do céu, Criador de todas as coisas, eu te invoco sobre mim para que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, afasta os meus sonhos, porque os meus sonhos são sonhos ilusórios. Mas o teu sonho é verdadeiro,
Por isso, Deus, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, me usa. Não me usa para ganhar dinheiro, não me usa para ser rico, não, mas me usa para ganhar alma. Porque quando eu salvo uma vida, eu não estou salvando uma vida, estou salvando uma família, porque a palavra de Deus ensina: crê em Deus e tu e tua casa serão salvos. Então, quando um de vocês crê, automaticamente a família de vocês também se torna salva. Por isso Deus disse que os de Israel, os salvos, os eleitos, são mais numerosos que as areias do mar. Meu amigo, quem é você diante de Deus? Um homem que fica triste, cabisbaixo. Ai, minha vida é muito ruim. Uma mulher triste, depressiva. Ah, minha vida é muito ruim. Sei, não gosto da minha vida. Não tem amigo, não tem amiga, ninguém gosta de mim. Tô triste, depressivo, tomando remédio. Fico aqui na rede social o dia inteiro na internet sem fazer nada, deixando o tempo passar. E aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. E Deus vai cobrando na sua consciência. E Deus vai falando pra você: eu não te fiz pra isso. Porque a maior cobrança de Deus é a tristeza. Que o ser humano com Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de alegria. Mas quando o ser humano não tem o Espírito Santo, ele é cheio de tristeza. O que é a tristeza? A tristeza é uma manifestação espiritual. Veja bem, quem está falando isso aqui é Deus, usando a minha boca. A tristeza é uma manifestação espiritual de que você não está fazendo a vontade de Deus. A tristeza é uma manifestação espiritual de Deus dizendo para você o seguinte: você não está fazendo a coisa certa, então arque com as consequências. Quanta gente depressiva está me ouvindo? Quanta gente triste está me ouvindo? Quanta gente que não conhece a Bíblia está me ouvindo? Quanta gente que nunca pregou o Evangelho está me ouvindo? Quanta gente que nunca ajudou o pobre necessitado? Meu amigo, minha amiga, abandone suas más companhias. Lembre-se que você recebeu autoridade para mandar até nos anjos. Lembre-se que os anjos de Deus estão querendo servir você, desde que você verdadeiramente seja um homem de Deus. Desde que verdadeiramente você mostre aos anjos que você é um eleito, uma eleita de Deus. O que não dá é você ser uma vagabunda que fica mostrando os peitos na internet e achando que isso está normal. Fica mostrando as coxas, as partes íntimas na internet, achando que isso é normal. Eu sou filha do Senhor porque eu vou para a igreja. Aí tá colocando foto, roupa curta. Aí a pessoa fala assim: ai, irmão, você é muito duro nas suas palavras, tá chamando o povo de vagabundo. Não tô chamando ninguém de vagabundo não, amigo. A palavra de Deus fala que os imorais sexuais, os devassos, não vão entrar no reino de Deus. É Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Então eu tô pregando Bíblia. Se tá te incomodando é porque você é um filho do diabo e que você vá pro inferno. Porque eu invoco agora a legião dos anjos de Deus, para que seus caminhos sejam tortuosos e escorregadios, para que onde quer que tu pises, tu caias, para que onde quer que tu te levantes, sejas abatido. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu lanço fogo sobre você, Satanás, sobre as suas hostes malignas, sobre a sua legião satânica, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, eu invoco os anjos celestes de Deus. Senhor, em nome de Jesus, manda teu exército com tua espada celestial. Anjos poderosos e furiosos, venham exercer a ira do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, acorrente esse demônio no fundo do inferno e lance a chama da justiça sobre ele, queime-o, para que ele possa entender, em nome de Jesus, que o sangue do Senhor não foi em vão. É o que eu peço com fé, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Querido, querida, leia a Bíblia. Se você não conseguiu entender a palavra de Deus, tem alguma coisa errada com você. Ore mais, clame mais. Peça ao Senhor: Senhor, se há algum pecado oculto na minha vida. Davi fez isso. No Salmo está escrito isso. Se há algum pecado oculto na minha vida, me mostra, me revela. Acerta as minhas veredas, acerta os meus caminhos. Eu quero caminhar pela tua vontade. Eu não quero que seja feita a minha vontade, porque eu sou cego, eu sou pobre, sou nu, sou miserável. Por isso, Deus, pela tua graça, me conduz à tua vontade, apara as minhas arestas, me ensina a trilhar pelo caminho da porta estreita, me tira do caminho da porta larga. Pelo poder do teu Espírito Santo, me salva, Deus, porque sou um pecador. Estou aqui clamando a tua presença, clamando o teu auxílio, clamando o impacto da tua glória sobre a minha vida.
clamando pela minha libertação espiritual, clamando pela minha vitória, não vitória financeira, mas vitória espiritual, alegria, poder sobre o diabo, autoridade, inteligência, sabedoria, santidade, o fogo do Espírito Santo, tudo isso provém de Deus. Então tem muita gente aí que fica pedindo dinheiro, me dá bênção, Senhor, me dá bênção. Meu amigo, minha amiga, muito foi dito. Até aqui entregou o Espírito Santo. Daqui para frente é com você. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Essa foi mais uma palavra de Deus para transformar a tua vida. Fique na paz.